Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz. E hoje estou sozinho aqui gravando o Papo de Vendedor. Por quê? Porque Daniel Mestre está se preparando para a palestra dele no RD Summit. Exatamente. Você viu que o nosso áudio está diferente? Você viu que o nosso estúdio está diferente? Porque nós estamos no RD Summit 2023, a RD foi magnífica, foi muito caridosa, abriu um espaço pra gente aqui. A gente tá gravando vários podcasts, vários episódios aqui do Papo de Vendedor. Então hoje eu trouxe um convidado super especial para falar sobre marketing e vendas, estratégias de marketing e vendas para o mercado imobiliário. Marcos, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, né, um convite inesperado, né? No café da manhã. Exatamente, no café da manhã. Mas é um prazer estar aqui no RD Summit, né, batendo esse papo com você. Tive o prazer também de palestrar sobre o mercado imobiliário nesse grande evento, né, nacional. E estar aqui compartilhando um pouquinho com você será um prazer, né? É isso aí, cara. E pra galera te conhecer, conta rapidamente quem é você, fala um pouquinho do teu trabalho, da tua empresa, cara, por favor. Legal, então. Vou tornar uma história longa curta, né, para facilitar. Então, mas assim, o Marcos está há mais de 10 anos no mercado imobiliário, né, começou como corretor e veio evoluindo na jornada, aí foi gestor de equipe, depois teve dificuldade de tração, foi para o marketing e a partir desse momento começou a dar treinamento de marketing e durante a pandemia a gente acabou evoluindo dentro desse ecossistema imobiliário e aí nasceu a WaveMake, uma agência, hoje a gente é partner do RD, por isso a gente está aqui também. Tá. E dentro desse ecossistema que a gente vem fazendo hoje, contribuindo, prestando serviços de tecnologia, marketing conversacional, integração e dados para o mercado imobiliário, incorporadoras, imobiliários, construtores em nível nacional. Legal. Mas você já trabalhou como corretor de imóveis? Já. Então esse eu digo que é algo que é interessante. Por exemplo, nossos clientes falam assim, eu gosto muito de conversar com você, Marcos, por quê? Porque você entende a dor exatamente de quem está na ponta. Então não é alguém que veio do marketing com um cardápio. Por exemplo, você passou pela essa jornada, então o termo os vocabulários, né? O pessoal de engenharia tem um vocabulário, o pessoal de marketing tem outro, o pessoal de vendas tem algum específico. Então a gente consegue hoje trafegar e conversar com todas as áreas, digamos assim, desse segmento. Então tem sido bem legal e a gente tem conseguido consistentemente entregar resultado, porque no final marketing e vendas é o mesmo barco. Exatamente. Né? Então, exatamente. Como a gente traçou essa jornada, a gente consegue o quê? Tamo junto. Então, assim, se tá ruim para você, tá ruim para mim. Exato. Né? Então, assim, vamos lá, a maré sobe, tem que subir para todo mundo, não sobe só para um e para outro, né? Então, a gente acaba buscando construir junto com nossos parceiros, nossos clientes, ou seja, essa jornada aí de sucesso, né, de marketing e vendas. Cara, e assim, eu trabalhei como corretor, né? Eu trabalhei como corretor de lançamento, né? Numa época, assim, eu falo que foi na época errada, porque eu vendia MRV, né? Vendia os produtos mais de entrada, mas foi numa época antes do Lula lançar o Minha Casa Minha Vida, né? E eu acabei saindo do mercado imobiliário. Poxa, eu tava numa imobiliária muito ruim, tive uma experiência muito ruim, assim, no ponto de vista de relacionamento com os corretores, sabe? Era um ambiente um pouco hostil, não me senti bem, eu era muito jovem, não tive Talvez se eu tivesse entrado numa imobiliária boa, cara, eu arrisco dizer que eu estaria corretor até hoje, porque eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, tenho ali alguns investimentos nessa área, já construí casa com meu tio. É uma parada muito louca, né? E eu acho que pra você ter esse background, muda o jogo, né, cara? Sim, muda bastante, ajuda bastante. O que acontece? O mercado imobiliário transforma a vida das pessoas, né? Demais. Mas você falou uma coisa que é bem interessante, né? Eu poderia estar corretor até hoje. E daí, quando a gente olha empresas, principalmente no mercado imobiliário, né? Mas isso serve para qualquer empresa. Era uma empresa de sucesso, um profissional de sucesso. E como é que a gente consegue manter isso e evoluir? Pessoas, processo. Igual resultado. Então, as empresas, na verdade, como você falou, elas precisam cuidar das pessoas. Então, primeiro passo, pessoas fazem os processos, né, serem cumpridos, isso gera esse resultado. Então, a gente tem, claro, não adianta a gente chegar e trazer só, passei, fez isso, fiz aquilo, ou seja, a gente tem que cuidar das pessoas, definir bem os processos, e aí sim, no caso aí a gente entra muito com a parte de tecnologia, né? Sim. Então, entra com as ferramentas para poder o quê? Fazer as pessoas entregar o seu melhor e conseguir o resultado. Então, esse é o grande negócio do mercado, sabe? Eu falo,
ferramenta. Hoje se fala muito de o background que a gente traz de mercado de vendas, a gente traz ferramentas que fazem sentido para aquela necessidade. Tá. Porque o que é uma ferramenta? Nada mais imagina, na sua casa você tem que reparar uma torneira, alguma coisa. Você vai pegar sua caixa de ferramenta. A ferramenta está ali. Se você não souber utilizar, não serve para nada. Exatamente. Você vai olhar o martelo e você vai falar, por que eu não consigo... É só um martelo. Por que eu tenho uma plataforma, um CRM, né? Ou seja, se você não utilizar o CRM e não tiver a ferramenta adequada para a tua necessidade, você não consegue. Então, muitas vezes, não é só ferramenta, não é só pessoas, não são só pessoas, a gente precisa juntar esses dois mundos para extrair o melhor. E essa jornada minha, ao longo do mercado, eu já fui à ponta, como eu falei, mexendo em ferramenta. E aí, muita ferramenta que não fazia sentido, eu falava, cara, não tem lógica isso daqui. Né? Então, assim, para mim, não... E aí acabava o quê? As pessoas se desmotivam, né? Não tem incentivo, ou seja, falta de controle, ou seja, e aí muita gente tem muita evasão da profissão, né? Ou seja, muita gente saindo, muita gente entrando porque enxerga uma baita oportunidade e alguns poucos ali efetivamente se profissionalizando, cuidando de pessoas e crescendo nesse segmento. Entendi, cara. E você falou muito de ferramenta. E aí não posso deixar essa bola quicando aqui. Preciso reforçar que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Eu vou começar falando da RD Station. RD Station CRM, você que trabalha no mercado imobiliário ou não, você que vende produtos ou serviços, você precisa ter a sua ferramenta para fazer toda a gestão das oportunidades de negócio. Então tem um link na descrição desse podcast para você conhecer o RD Station CRM. E você sabe que nós temos o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento focado em te ajudar a criar o seu processo comercial, a te entregar técnicas de vendas para você aplicar durante toda a jornada de compra do seu cliente e para falar sobre o comportamento correto que nós temos que ter para conseguir vender para o cliente ao longo de toda a jornada. E se você está corretor, ama a sua paixão, ama de paixão essa profissão, saiba que nós temos muitos alunos do mercado imobiliário. Então já sabe, tem link na descrição desse conteúdo. Se você é uma empresa, né, tem ali uma equipe comercial, 15, 20, 30 vendedores ou mais e precisa trazer o programa de aceleração de forma mais intimista, de forma mais personalizada, nós temos o nosso treinamento in company. Também tem um linkzinho aqui na nossa descrição para você conhecer o nosso trabalho. Tamo junto? E Marcos, em cima disso que você trouxe, tá? Eu já queria puxar um gancho. Você falou muito de processo, você falou de tecnologia, mas eu percebi que quando você falou de pessoas, você falou assim com uma importância muito grande, um brilho no olho, né? E a gente sabe que o mercado imobiliário, a gente sabe que a gente trabalhou, a gente sabe que o corretor, ele é extremamente, vamos ser sinceros, ele é extremamente agredido. Agredido no ponto assim, o cara tem que buscar lead, ele tem que fazer plantão, ele tem que visitar o imóvel com 3, 4, 5 clientes, ele não ganha ajuda de custo, muitas das vezes, 95% dos casos que eu presenciei, o cara ele constrói a sua remuneração. Como é que a gente lida dentro desse processos, tecnologia, como é que a gente lida com a pessoa, o corretor, a corretora, que às vezes, cara, não sabe se vai ter a grana para pagar o aluguel, que não sabe que se vai ter a grana para viajar com a criança, para pagar a escola da filha, etc, cara. Como é que é isso aí? Isso é um grande desafio, né? Mas antes da gente... o corretor, ele é uma mão de obra, acaba sendo barata, né? Porque, como você falou, ele acaba sendo um custo barato, porque dá um plantão no domingo e se vira para arrumar seu lead, e se vira para poder vender. Acontece ainda muito isso no mercado. O mercado tem mudado. Né? Empresas têm contratado profissionais para poder educar, e aí que é o ponto. Primeiro passo é a gente olhar a parte de educação. Né? Então, se o corretor ele entra na profissão e ele fala assim, eu vou ser educado, eu vou me educar, eu vou aprender. Então, ter a humildade de querer entender como o mercado funciona, porque com isso você consegue se valorizar, primeiro passo. Segundo, com conhecimento, você consegue melhorar a tua abordagem. Então, assim, tem muitos corretores não conseguem ter sucesso, Leandro, por um grande motivo. Ele não sabe vender. Ele não sabe falar com pessoas, porque falta conhecimento, falta educação. Então, assim, aí no final,
vamos lá, o contratante, imagina, né? A empresa, o CNPJ. Se você não valoriza, e às vezes ela até oferta treinamentos, cursos, como você falou, vocês têm o In-Company, ou oferta imersões ou eventos como esse, mas o próprio profissional, às vezes, ele não valoriza aquilo. E ele está sempre reclamando. E o melhor lead é sempre o próximo. Sempre o próximo. É sempre o próximo. Então, assim, ele não sabe pegar uma base, se relacionar com as pessoas, ou seja, e de forma... Como é que você faz hoje uma abordagem, por exemplo, no WhatsApp? É completamente diferente de você fazer no olho, né? Exatamente. Então, fazer o PAP Como é era que uma você coisa... sai do WhatsApp e vai pro telefone? Como você transita entre os canais. Então, são abordagens diferentes. E entender que são pessoas. Então, assim, fora isso, toda a parte de conhecimento de mercado. Um exemplo, você vai numa loja, você vai comprar um carro. Você pode parar numa loja, uma concessionária. O vendedor ele vai conhecer tudo do carro. Tudo do carro. Então, ele vai tirar todas as suas dúvidas do carro. Muitas vezes você vai ser atendido por um corretor, um profissional do mercado imobiliário. Ele não conhece bem o produto. Ou só conhece o produto, não sabe o que tem no entorno. Porque não é só produto. Né? Então, você tem que conhecer todo o entorno daquele produto, entender o que tem de lançamento, entender quais são as acessibilidades que tem, as facilidades do bairro. Então, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento, porque isso exige estudo. Então, acho que é o seguinte, hoje, muito profissional que também tem entrada no mercado, acha que ser corretor é você ter bastante seguidor, né? No Instagram, né? Ou seja, é uma confusão, né? É um canal importante, mas ele não ser corretor não é você ter 10 mil seguidores, entende? Exato. Então, assim, isso não é ser corretor, ser famosinho, né? Ser famoso, que eu digo. Não é isso. É você na mesa, sentar na mesa como a gente está aqui e você resolver, você ajudar genuinamente o teu cliente. Para isso, você precisa ter o quê? Repertório. E para construir repertório, você precisa ter educação. Se você não tem educação, você não é valorizado. E tem um ponto específico, né? Para eu construir repertório, eu tenho só 2 formas de construir repertório, né? Ou fazendo e errando e me fudendo e refazendo e acertando, ou seja, eu levo um tempo gigantesco para eu conseguir ter esse repertório, né? Ou eu aprendo com o repertório de quem já trilhou esse caminho. Então eu olho, por exemplo, para o Marcos, que é um corretor mais experiente, que de repente já é um líder dentro da imobiliária, ou dentro da incorporadora, dentro da house, e aí eu encurto o meu tempo de experiência, porque eu estou absorvendo a experiência de um líder, de um colega de alta performance, né? Aí entra o ponto da imobiliária, da incorporadora, da construtora, de educar o seu corretor. Porque, de fato, o corretor, ele é uma mão de obra barata porque não tem risco nenhum para a construtora, para a incorporadora. O risco dele fazer um plantão no domingo, um piratinha, das 9 às 9 da noite, das 9 às 6 da noite num domingo, e ele não conseguir nenhum cliente, cara, ou nenhum lead, né, nenhuma oportunidade, é do corretor. Então, eu entendo que a incorporadora, ela traz muita gente, e quem é bom fica. Quem não é bom, isso aí vai procurar outra coisa, esse cara vai sair. Esse formato eu acho que tem que mudar, porque não é um formato saudável. Eu estava falando com um cliente que ele não é do mercado imobiliário, ele trabalha com um produto muito específico, num outro país, nos Estados Unidos, e ele tem a mesma dificuldade, a equipe não é dele. E ele falou, mas como é que eu faço a equipe engajar no meu produto? Eu falei assim, cara, você primeiro tem que mostrar que o teu produto pode trazer um resultado muito maior para aquela pessoa que vende o seu produto e mais 2, 3, 4, porque no final do mês ela precisa pagar o aluguel, ela precisa pagar a escola, ela precisa comer e tudo mais. Então a incorporadora, a imobiliária tem que ter essa percepção do tipo assim, cara, eu vou proporcionar uma jornada de ramp-up melhor para a galera que eu estou fazendo recrutamento, seleção e trazendo para o meu time interno. Nisso entra treinamento, aí eu estou falando de treinamento de produto, porque você vai conversar quando você é do mercado e você investe, você faz algumas perguntas muito mais avançadas. Sim. Né? Outro dia eu estava vendo um empreendimento, dá um exemplo real, estava visitando um empreendimento de estúdios aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. O plano diretor tem algumas particularidades
em que você, como incorporadora, você não pode construir um residencial se você não tiver uma torre de estúdio ou se não de salas comerciais, né? E aí eu fiz uma pergunta relacionada a esse estúdio aqui, eu posso locar como Airbnb quando ele estiver pronto? E aí o corretor falou assim, claro, lógico que pode. Inclusive, a maior parte dos clientes vão fazer isso. Eu falei assim, tá, então ele é um estúdio NR? Ele falou, cara, ele não sabia o que era NR, não sabia o que era R, entendeu? Ele sim. Aí eu falei assim, putz, ele mentiu pra mim, cara. Ele mentiu pra mim. Inclusive, as incorporadoras fazem entradas separadas. Exato. Muitas vezes. Exato, tem que ser bloqueado porque, pô, quem é residente não vai querer dividir a piscina com um cara que veio passar 2-3 dias pra vir no RD Summit. Exato. Né? Eu, pelo menos assim, eu não gostaria, sei lá, tô brincando com a minha filha. Uma questão de segurança, né? Exatamente, uma questão de segurança, tá tudo bem, né? Mas eu, comprando na planta, como cliente, eu tenho que olhar pra isso e falar assim, peraí, eu não posso comprar um R, um residencial, achando que eu vou pôr no Airbnb. E aí eu caio, se eu compro errado, e aí, quem que vai... A construtora vai me devolver o dinheiro daqui 2 anos e meio, 3 anos, quando estiver pronto, com uma Bitse. E quando a convenção do condomínio fala assim, não, você não pode... A experiência voltando, né? A experiência do corretor, a jornada, eu acho que a incorporadora, a imobiliária, ela tem que trazer mais esse conhecimento de produto. Aí, de vendas, né? A técnica certa. Por que o corretor não usa o CRM? Porque às vezes ele, sabe como ele aprendeu? Ah, faz aí. Ó, esse aqui é o CRM. Ó, tem uns vídeos no YouTube. Cara, às vezes quem ensinou ele foi um outro corretor que não gosta da ferramenta. Então eu já vou ensinar o Marcos. Sim. E já vou influenciar ele a não gostar da ferramenta. Mas, Leandro, tem uma coisa muito interessante que você falou. E aí eu volto e falo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entende? Então, assim, a gente reclama que o corretor, o profissional, ele não usa o CRM. Por exemplo, o gestor, ele acompanha o CRM? Então, quem deve acompanhar, então, é um ciclo. Ou seja, cada um tem uma atribuição e isso faz com que a gente tenha um acompanhamento, uma gestão melhor. E aí é o seguinte, se eu te acompanho, eu vejo que você não está cumprindo o checklist, vamos botar assim, eu vou fazer o quê? Eu vou te chamar e vou falar assim, qual é o problema? Você está relaxado ou você não sabe? E aí eu vou providenciar o quê? Um apoio. Uhum. Então, assim, eu tenho percebido muito, várias incorporadoras, a gente atende inclusive uma incorporadora grande aqui de São Paulo, que ela mudou, ela trouxe um modelo diferente para o mercado, né? Então, ela atende o segmento popular e todos os corretores, são mais de 400, são todos CLT. Esse modelo é inovador e dá muito certo. É uma das grandes incorporadoras aqui da região. E por que dá muito certo, tá? A incorporadora está ali, é o cuidado com a pessoa, é o mínimo de dignidade que ela dá para quem principalmente está começando. Ela tem plano de saúde, ela tem o salário, ela tem o transporte, ela tem o vale. Então, e ela tem, sim, a comissão também por venda, não como, claro, o mercado, não tem como ser igual exatamente, mas tem a comissão por venda e os gatilhos. Então, quando a gente fala de olhar para outra pessoa dentro de uma cadeia, né, hierárquica, as pessoas é uma relação de troca. É uma troca, tem que ser bom para você e bom para mim. Então, é bom para o gestor, para a incorporadora, ter uma house e o corretor tá de plantão num sábado, no domingo? Claro que é, porque alguém está ali representando a empresa com a possibilidade de fazer negócio. Tá, e qual é a contrapartida? Eu te dei café, uma mesa na internet? Uhum. Me desculpe, isso já não é mais suficiente. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ok, esse é um modelo. E o outro modelo que já existe há muito tempo são campanhas que eu vejo várias incorporadoras fazendo campanhas específicas, às vezes com prazo, com grandes premiações, com incentivos. Então, e aí, claro, trazendo profissionais, dando treinamento, fazendo treinamento para a sua liderança. Boa. Então, a liderança também precisa de treinamento. Como você faz o acompanhamento, né? Tem empresas colocando o quê? Psicólogos para fazer acompanhamento com o próprio time, ou seja, ficar fazendo essa parte de reuniões, né, entendendo quem está fora da curva, digamos assim, tanto para cima quanto para baixo, entender, traçar perfis. Então, com isso, você consegue o quê? Realimentar. Então, tudo isso, como você consegue medir tudo isso? Porque tem muita coisa no mercado imobiliário, ele é muito empírico ainda, né? Você vai fazer uma pergunta para o vendedor, o lead é ruim. Baseado em quê? Por quê? Porque ou seja, é puramente opinião, né? Então, isso não é tangível. Então,
Qual é o caminho? O caminho é educar as pessoas para usar o CRM, na minha visão, de falando de venda. Usar o CRM, a partir desse uso do CRM, educar, dar incentivos, você consegue medir esse CRM e você leva para uma ferramenta de BI. E aí você consegue entender quem está fora da curva, quem está indo muito bem, está performando bem, quem não está, né? Então você consegue medir o que você quiser. Então a gente tira do campo do achismo e começa a trazer dados para poder assessorar. E sim, trazer pessoas, treinamentos, incentivos que façam sentido. Porque às vezes não é financeiro, né? Às vezes é assim, a cultura. Cultura forte, né? Então quando a cultura, a pessoa está ali com você, não tem essa. Você vê várias empresas hoje de outros nichos também, né? E o próprio segmento imobiliário tem cultura muito forte. E às vezes não são as que melhor pagam, mas a cultura é forte, dão benefício, tem campanha, o gestor é um líder e está ali, e a ferramenta é adequada, e ele acompanha, e dá feedback. Então, assim, esse tipo de ação muda completamente. Então, assim, diferente daquela... Porque tem muito profissional que, por exemplo, incorporadora pequena e até a própria imobiliária. Você era um bom vendedor? Montou uma imobiliária, só que é o seguinte, você agora é gestor, é um outro trabalho, é outro skill, entendeu? São outros skills. Então, assim, agora, como que você consegue agora gerir o teu time? Então, esse é um grande desafio que eu vejo que o mercado todo tem, sabe? Agora, tem modelo certo? O que precisa fazer? Imagina, você está ali numa corrida, né? Vamos lá, Fórmula 1. Por que um carro entra atrás do outro? Porque ele vai pegar o vácuo, tem um esforço menor. Então, você faz o quê? Um ramp-up menor. A tua curva de aprendizado é menor, entende? Perfeito. Então, é o seguinte, é uma questão... Eu conheço aqui, tem a franquia também, uma das maiores do Brasil, ela tem uma questão de sponsor. Então, assim, você entra, você vai ser acompanhado, né? Aquela questão de ser o seu estagiário, mas efetivamente você tem um sponsor que vai te acompanhar e vai te orientar. E ele também é premiado por isso. Ou seja, ele tem benefícios por isso. E o sponsor já começa a entender se a liderança é ou não é para ele, né? Exatamente. Então, tudo isso faz sentido, sabe? Então, são modelos que existem, por isso que você falou, uma das formas de aprender algo, né? Eu digo que são 3, né, no aprendizado, né? Você falou 2 ali de crescimento. Eu falo, assim, uma você vai aprender porque você já viveu, já passou por isso. A segunda, como eu sou uma pessoa mais da área técnica, você vai saber porque está escrito em algum lugar. Boa. Então, você saber onde está escrito e vai buscar informação. E a outra é você saber quem sabe. Você perguntar. Aí. Então, as pessoas gostam mais fácil, perguntar. Então, assim, eu falo assim, vai lá, tá escrito. Estuda o produto primeiro. Legal. Leia o produto, depois a gente vai vir pro meeting, eu vou... Leia o memorial descritivo. O pessoal não sabe, entende? Então, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem essa questão dos estudos, NR, IR, você tem a questão da prefeitura. HMP, R2V e tal. Você tem umas classificações que... muitos corretores não sabem. Exatamente. E confunde, né? Confunde o cliente. Confunde. Então, assim, a gente precisa conhecer o mercado. Eu falo o seguinte, independente da área que você trabalhe, você precisa ter um oceano de conhecimento. Você precisa saber de tudo, do ecossistema imobiliário. Você trabalha residencial urbano? Conheça. Você trabalha fazenda? Conheço. Conheço investimento de cota? Conhece tudo, BTS e tal. Com um palmo de profundidade. Boa. Agora, aquilo que você se propõe a ser o melhor, que a proposta sempre é ser o melhor, você mergulha. Boa. Ou seja, ali você se torna especialista. Então... Carreira em T. Tem que pensar assim, a pessoa tem que ser... Numa vertical, é isso daqui. Agora, o resto, você precisa saber. Você precisa, porque numa conversa, você precisa de repertório. Então, tem muito disso. Você precisa entender o que está sendo, qual o caminho, para onde o mercado está caminhando. Isso aqui faz sentido, não faz sentido, vou buscar conhecimento. Acaba que quem está na ponta, o corretor, ele fica muito numa bolha de conhecimento, né? Os eventos são sempre os mesmos, vendo outros corretores mais se vendendo do que compartilhando, né? Então, assim, acaba que não tem muita evolução, muitas vezes, sabe? Então, a gente tem que olhar para outros nichos e olhar para pessoas de sucesso e modelar. E pedir ajuda. E ver, vem cá, o que você faz? Posso te acompanhar numa visita? Isso. Eu vou ficar calado, não vou falar nada. Eu vou ficar de longe, mas posso acompanhar? Né? Posso ver teu atendimento? Hoje tem feito muito roleplay, né? O pessoal de venda. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos ver como é que é. Vende pra mim. Vamos ouvir, e não sei o que e tal. Então, isso é a curva de aprendizado, sabe? São pessoas e processos. Mais ou menos a gente acaba misturando, mas tudo, ele tá interligado. Sim. Ele tá interligado e assim, eu entendo que tem muito ouvinte que deu play nesse episódio porque ele é corretor de imóveis, ela é corretora de imóveis e
E, cara, a essência de tudo isso é aprender, gostar de aprender, testar, porque se eu aprendo algo e não testo, eu não consigo validar se funciona para mim. E terceiro, repetir o processo. Repetir aprender uma técnica nova, aplicar a técnica, validar se dá certo e aí ir para a próxima. Eu sou Maria, que nem você comentou, conversar muito com a liderança. Mas o meu líder, ele é um líder ruim. A gente, infelizmente, tem isso. De repente, um líder de uma equipe do lado, você conversar com um corretor que é mais experiente, porque eu conheço corretores que optaram por não se tornar líder, continuar como corretor, porque sabiam que como corretor ganhariam muito mais do que como supervisor. Então, de repente, conversar com essas pessoas para se conectar e entender, se aprofundar, não só na técnica, mas em entender o produto, entender o mercado, a região e conseguir levar para o seu cliente uma experiência de compra melhor. E, Marcos, em cima disso que a gente está falando aqui, essa troca que a gente está tendo, vamos falar de marketing e vendas. Na época a gente já falou de pessoas, a gente falou de processos, a gente falou de tecnologia, mas eu quero te ouvir mais do ponto de vista de tecnologia. O que a gente tem hoje de marketing e vendas no mercado imobiliário? O mercado imobiliário ele ainda atua muito de forma tradicional, né? A grande revolução, digamos assim, falando de marketing e vendas, é a entrada cada vez, hoje 100%, né? Vamos falar do WhatsApp no processo comercial e também de marketing. Ou seja, marketing e venda, o WhatsApp ele está de ponta a ponta a jornada. Isso por quê? Porque o brasileiro é o segundo país que mais usa no mundo o WhatsApp, ou seja, é o país do WhatsApp, digamos assim, né? Sim. Então, as pessoas estão dispostas a falar com empresas no WhatsApp, ou seja, fazer negócio. Então, só que eu vejo que o WhatsApp ainda é muito subutilizado no mercado. O marketing, ele consegue colocar a ferramenta acoplada no WhatsApp, ou seja, tentar trabalhar de uma forma, todo mundo no número só, aquela questão no chatbot, não sei o quê. Mas quando ele leva para o profissional de vendas, é cada vendedor por si. E aí você não tem até monitoramento, acompanhamento, nada disso. Então é um desafio, né, que existe no mercado hoje. Qual é a melhor forma de se utilizar o WhatsApp em marketing e vendas? Tá? Porque ainda está muito separado. Eu entendo porque o mercado imobiliário tem muito o field sales, né? Ou seja, o corretor está na rua, às vezes, no campo. Então, é mais complicado, ele não vai parar na plataforma. Então, algumas empresas colocam times online para fazer transbordo e tudo mais. Mas o grande desafio é esse. E aí, então, o que eu tenho sempre levado para as empresas que a gente atende? Vamos lá. Quando você passa um cliente para um vendedor, aquele cliente, ele é a empresa, falando com o lead, né? Vamos pensar final. Porém, ele é uma pessoa, ele representa a empresa. Tá. E a gente precisa pensar institucionalmente. Como institucionalmente a empresa mantém relacionamento com o cliente final, com o lead, com o cliente final, que seja. Tá. Então, ele precisa construir uma estrutura ele precisa construir uma estrutura tecnológica para conseguir conectar com essas pessoas, inclusive, por exemplo, para fazer NPS, pesquisa de atendimento e tudo mais. Então, a gente tem feito muito isso e aí tem trazido ferramentas que fazem sentido. Entre elas, uma das principais hoje é o RD Station Marketing, o RD Station CRM, né? Agora o RD Conversa, né? Então, todas essas ferramentas, elas ajudam o time de marketing de forma institucional a se relacionar com o cliente e, consequentemente, apoiam vendas. Então, mas eu acho que a gente precisa traduzir um pouquinho mais. Eu acho que tem muita gente que nos ouve, que nos prestigia com a audiência, e talvez para eles, né, isso de marketing conversacional é algo que é o WhatsApp que você está trazendo, é algo muito fora do entendimento. Eu falo por mim, cara, tem certas estratégias que eu vejo aqui, por exemplo, no evento, que eu não consigo... Cara, como é que isso funciona de verdade? Como é que acontece? Então, me dá um exemplo simples. Tipo assim, o cliente ele tá no Instagram, tá ali no Instagram e tudo mais, aí ele vê ali o empreendimento na região que ele tá, de repente, interessado. E aí ele faz uma conversão ali dentro do Instagram. O que acontece com essa conversão depois? Tá. Eu vou dar um passo antes só para te explicar. Quando a gente fala de WhatsApp, muita gente acha que é só aquele aplicativo que está na nossa mão, né? No celular, no mobile. O WhatsApp, ele existe uma família. Existem 3 membros da família do WhatsApp. O membro número 1 é aquele WhatsApp tradicional,
que a gente já tem há muitos anos, né? Foi o primeiro a ser lançado. Depois, a WhatsApp lançou o WhatsApp Business para MEI, para pequenas empresas, que é esse que às vezes o profissional, o corretor ainda usa bastante, né? Então, o WhatsApp ele consegue Business. Colocar algumas informações, horário de trabalho, tudo mensagem mais. Automática, tudo isso. Tá. Então, é tag. Então, esse está no celular ainda. E as empresas têm utilizado... Mas, tanto o business quanto o normal, eu consigo usar ele na internet. Na internet, no seu celular também, tá ali, você recebe direto aqui. Mas as empresas, de forma institucional, elas não usam um número plugado num celular, num aplicativo. Então, que é o terceiro membro da família do WhatsApp. Em 2019, o WhatsApp abriu API para quê? Para que sistemas pudessem conversar, né, com o WhatsApp. Então, ele lançou o WhatsApp Business API. Se você, por exemplo, for no site, no WhatsApp da RD, tiver aquele selinho verde, sabe? Aqui essas empresas têm, eles não estão num aplicativo no celular, eles estão em servidor. Então, qual é a grande vantagem? Que eu conversei com você, qual é o seu nome? Você respondeu, Leandro. Eu pego essa resposta, coloco numa caixinha, e essa caixinha eu levo para dentro de um sistema. Qual sistema? Por exemplo, o CRM. Então, eu posso fazer isso. Então, eu fui lá numa campanha, o cliente chamou ali, entrou numa conversa, um chatbot começou a conversar com ele, toda a resposta que foi coletada, toda a troca entre o chatbot e o usuário, isso pode ser levado para um sistema que antes não era permitido, não era possível, digamos assim. Então, hoje é possível. Então, você chamou a empresa, aí você foi atendido ali por um chatbot com inteligência artificial ou não, né? Aqueles de pergunta, independente do que seja, você vai conversar e as respostas depois eu guardo isso e levo para o CRM, por exemplo. Então, isso facilita aí muito ali o processo e depois, futuramente, os filtros. Quem foram os clientes que procuraram imóvel em tal região? Tá. Quem quer em 2 quartos? Quem quer esse tipo de produto? Então, a gente consegue construir uma inteligência ao longo do tempo. Tá. E no momento atual, a gente leva para o vendedor que é informações relevantes para ele dar o atendimento. Tá, só para explicar pro amigo ouvinte, para amigo ouvinte, é o seguinte, se você olhar na descrição desse podcast aqui, ele tem aqui um clique aqui e converse pelo WhatsApp, tá? Na hora que você clica, e faz esse teste, pode clicar, manda um oi pra gente lá, você vai abrir o nosso WhatsApp, ou na verdade você vai abrir o seu WhatsApp, né? E você pode mandar um oi pro nosso número oficial. Nosso número oficial é 11 94113 0294. Então, se você quiser, você pode mandar uma mensagem direto. Essa mensagem que você está mandando, ela vai entrar dentro de uma ferramenta. E aí, aqui dentro, a gente usa Talos, mas pode ser qualquer outra ferramenta de mercado. Que é o RD Conversa. Eu falei RD Conversa, mas é a Talos. Que hoje mudou o nome. Mudou o nome, né? RD Conversa. E aí, a gente tem aqui dentro uma série de perguntas para te ajudar a ir para a pessoa certa dentro dos supervendedores. Então, o que o Marcos está trazendo para a gente é o seguinte... Isso também acontece no mercado imobiliário. Exatamente. Aí eu devolvo uma pergunta para você. A conversão primeiro entra numa ferramenta de marketing, que pode ser o RD Marketing ou não, tá tudo bem, né? Aí isso é tagueado dentro do marketing e aí ela passa numa ferramenta de vendas, só que a abordagem ela é feita automaticamente pelo WhatsApp. Isso que às vezes pode ficar um pouco confuso. Não. Vamos lá, a pessoa chamou ali no Supervendedores, ela chamou tá. E automaticamente ela entra numa ferramenta de atendimento. No certo. Seu caso ali, o RD Conversa Talos, né? Tá. Então, ela está numa ferramenta de atendimento. O que você vai fazer depois disso, aí é uma questão de definição estratégica da empresa. Okay. Leva para o CRM, leva para uma ferramenta de automação, depois dispara um e-mail, você vai definir qual caminho. Vou transbordar, vou levar isso para o atendimento de uma pessoa, tá. Então vou notificar essa pessoa. Então, você vai definir. Então, quando você chama no WhatsApp, é uma ferramenta de atendimento que ela faz esse chatbot, essa conversa automatizada. E depois você define. Aí a regra de negócios. Cliente, não, manda direto para o meu vendedor. Não, manda para o marketing primeiro, manda uma sequência de e-mails para ele, manda outro material. Depois, quem abrir, você manda para o vendedor. Então, depende de estratégia para estratégia. Mas a lógica é essa. Então, ferramenta de atendimento, eu conecto aonde, guardo as informações que são relevantes, e depois eu levo sempre para um atendimento. Normalmente é assim. Quando você fala transbordar, você fala assim, tirar o atendimento automatizado da tecnologia e transferir para um humano, seria isso? É igual passagem de bastão na corrida, né? Aquele revezamento. Eu pego o bastão, dei o bastão para você e acabou. Agora é contigo. É a tecnologia passando para o humano. Legal. E aí, em cima disso, né? Então, o WhatsApp API,
acho que o amigo ouvinte agora entendeu, é o número oficial. E aí, quando você tem o WhatsApp API dentro de uma ferramenta de marketing conversacional, Talos, né, que é a RD Conversa e tudo mais, pode ser outras, existem outras, né? Então, aquele número, ele é oficial da empresa. Então, toda vez que eu, corretor, for conversar com o cliente, eu converso com ele através desse número oficial, não mais do meu, certo? Exatamente. Isso não pode representar na cabeça do corretor um risco? Tipo assim, pô, mas eu não vou conseguir mandar mensagem para ele a hora que eu quiser. Como é que é essa... Na verdade, ele tem acesso à plataforma, né? Então, independente se ele é um profissional autônomo, né, liberal, ele trabalha por escala ou qualquer horário, ele vai abrir a plataforma, ele tem a credencial. Ao invés de ele abrir o WhatsApp, ele vai abrir uma plataforma. A plataforma e vai conversar com o cliente ali em qualquer momento. Isso não tem grandes problemas. Ali existem algumas vantagens, principalmente, por exemplo, tanto para a empresa quanto para o próprio vendedor. Para a empresa, você tem unificado todas as conversas, aí você faz processo de melhoria, né? Ou seja, de atendimento, entendendo o que funciona e o que não funciona ao longo do tempo. Então, para a empresa isso é importante. E para o vendedor, caso ele não consiga dar o atendimento, você pode transferir para uma central. Não para outro vendedor, mas para uma central de relacionamento que vai dar uma resposta. Ou então, dar uma resposta automática falando o seguinte, não estou disponível agora, não só aquela resposta padrão do WhatsApp, mas você acoplar uma ferramenta como o ChatGPT, né, como aqui o Mentor IA, para conversar com esse cliente sobre alguma coisa específica treinada pela empresa. Então, a empresa pode fazer isso. Então, eu como cliente, de repente, estou fazendo certas perguntas ali no WhatsApp, acreditando que eu estou falando com um humano, mas na verdade eu estou falando com um bot que está treinado por uma inteligência artificial para extrair certas informações antes de eu transbordar para um humano. Exatamente. Vou dar um caso de uso real nosso, Caraca, que da hora. É o seguinte, eu gero lead, né? Gero lá, ou seja, gero novos clientes na rede social, faz anúncio, campanha, tráfego. Tá. Então assim, gerei o lead. O lead, às vezes, ele vem 2 horas da manhã, ele não tem horário, né? A pessoa, às vezes, são variadas. Então, o que a gente faz? A pessoa, ela chama no WhatsApp, cai no WhatsApp, automaticamente, a gente faz 2 ou 3 perguntas, sendo uma delas eliminatória e classificatória para fins de atendimento depois do vendedor, para ele entender qual o perfil. Então, você faz. Há quanto tempo você está buscando o imóvel? Para você entender a jornada, quanto tempo essa pessoa já está na jornada. Você faz 2 ou 3 estratégicas e depois você, eu já transferi para o meu time, para o meu colega humano, por exemplo, mas eu estou à disposição para tirar dúvida sua aqui. E a pessoa pode perguntar, e ali não é humano. A partir desse momento, você virou a chave. E a partir daquele momento, é uma AI treinada pela empresa para poder fazer o quê? Dar as respostas, ou seja, porque o WhatsApp, ele empodera o usuário. É no tempo dele, no momento dele, quando ele quiser. Então, ele não quer ficar esperando até amanhã para ter a resposta. É instantâneo. É online. Então, assim, a empresa deixa ir lá falando 2 horas da manhã, como está o produto tal? Aí, como que é? Qual é a metragem? Então, ele vai responder sobre aquele produto. E depois de manhã, o corretor, o vendedor, ele vai lá e faz o atendimento dele. Então, tem muito disso. Isso é um caso real que está em produção. Isso já acontece. Né? Então, assim, são muitos? Não, são poucas empresas que aplicam. Por isso que eu digo, o momento... Vou falar o que eu falei ontem na minha palestra. Em 2007, Steve Jobs lançou o iPhone. Tá. E a partir daquele momento era o seguinte, ou você migra pro iPhone agora, pro smartphone agora, ou você vai migrar no futuro. Não tem outra opção. Os resistentes, não, vou ficar aqui com o meu V3, meus olho azul, né, aqueles Nokia, ficaram e tiveram que migrar. O WhatsApp é a mesma janela agora. Tá? Ou você aprende e adapta seu negócio, a sua empresa, o seu atendimento para esse modelo de conversa, tá? Para esse modelo de atendimento. Agora, aproveita essa janela que tem, que é azul, tá? O oceano azul. Ou você vai fazer isso no futuro. Porque existe uma questão geracional de compradores. A geração atual ainda gosta de outros canais. A geração próxima que está vindo, ela é digital. Ela nasceu digital. Como o Dani gosta de dizer, tem gente que hoje nunca ligou numa pizzaria para pedir uma pizza. Não, a minha filha não sabe.
Ela não faz uma ligação, tudo para ela. Eu vou comprar uma coisa, eu às vezes até pesquiso no celular, mas na hora de finalizar, eu abro o meu notebook, eu compro e ainda salvo o PDF no final, entendeu? Boto para imprimir e salvo o PDF. Ela faz tudo no celular. O computador, ela nem preciso. Ela só abre para fazer trabalho da faculdade. Olha só. Ou seja, não usa. Então, no máximo, é um tablet e o celular, ponto. Ou seja, é um outro comportamento. Então, as empresas precisam enxergar, não só hoje. Por isso que eu falei, se não for agora, você vai fazer daqui a pouco. Então, por que não agora? Existe uma janela, vamos aprender. Porque está todo mundo aprendendo, a verdade é essa, né? Então, isso tudo é muito novo para todo mundo. Há um ano atrás, estávamos no Summit e não existia inteligência artificial generativa. Não tinha, o ChatGPT não existia, gente. Para nós, né? Não estava aqui aberto para todo mundo. Olha como em um ano teve essa transformação. E eu estou falando de um caso de uso real. Então, assim, o que as empresas podem fazer para começar? Não é começar grande, como eu falei, essa é uma operação mais complexa, sabe? Você botar um ChatGPT, mas você pegar e falar assim, vou engatinhar, depois vou ficar em pé, depois eu vou caminhar e vou correr. Então, entenda o seu tamanho, o seu momento, mas plante a sementinha. Comece a fazer do tamanho, da forma que você puder. Então, é isso que eu sugiro que as empresas, os profissionais façam, sabe? Em cima desse tópico aqui que você está falando, Marcos, de inteligência artificial, e a gente gravou, né, com o Theo Orozco sobre esse tema, ainda existe ainda é muito nebuloso a inteligência artificial. Eu acho que ela coloca muito mais medo, né, do que motivação, do que estímulo pra gente mudar. Ontem a gente estava tomando um café aqui no Summit, a gente viu a palestra da Marta Gabriel. Sim. Né? E a Marta Gabriel, ela falou um negócio que, pra mim, explodiu a cabeça. Né? Ela falou assim, quando o Google surgiu, as pessoas também ficaram com medo. As pessoas também acharam que elas iam ficar burras, porque agora a gente ia perguntar para um site chamado Google, né? E que a gente não precisaria mais deter 100% do conhecimento. E a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial. Com o ChatGPT, que eu acho que é a ferramenta mais famosa, né? As pessoas estão com medo. Eu vou ser substituído pela inteligência artificial? Sim, não, talvez. A gente está vivendo esse momento de entender, compreender e aprender, né? São fases que a gente, humano, vai precisar percorrer. Eu uso o ChatGPT, eu uso como uma ferramenta de consulta junto com o Google. Tem várias pautas que eu produzo usando o ChatGPT, conhecimento, enfim, várias coisas que a gente acaba trazendo para o Papo de Vendedor através da ferramenta. Mas nunca uma pauta foi produzida pelo ChatGPT. É sempre eu, a Mônica, o Dani, construindo isso a 6, 10 mãos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de exemplo, no caso, como a gente pode usar inteligência artificial no mercado imobiliário. Então, existem algumas formas de você utilizar. Primeiro, quais são os casos mais comuns de uso de AI? Produção de conteúdo. Então, é muito utilizado pelo time de marketing. Então, o time de marketing usa para produzir blog, textos para campanhas e tal. Então, isso ajuda bastante. E o segundo caso, que é bastante utilizado, atendimento ao cliente. Então, são os casos mais comuns, falando de IA generativa, né? Que é o caso do ChatGPT. O que é uma IA generativa? Generativa é como se você fosse uma pessoa, ou seja, o cérebro humano, produzindo uma conversa, falando com você de forma natural. Tá? Ou seja, ela vai produzindo. Tecnicamente falando, isso já existe há muito tempo. Aí o que foi feito? Grosseiramente falando, tá? Você ampliou isso para uma escala muito grande. E aí saiu o ChatGPT. Tá. Olha para o seu celular. O seu celular, você escreve uma palavra, ele já te dá uma sugestão de uma próxima palavra que, se você pegar até um determinado ponto, aquela frase faz sentido. Se você for só clicando, escolhendo, aquilo ali é cadeia de Markov, tecnicamente falando, tá? Mas é o seguinte, a evolução disso, você pegar bilhões de palavras e ele consegue prever próximas palavras. E aí ele monta uma frase que faz total sentido, tá? Então isso é IA generativa. E você tem a IA discriminativa, classificatória, que é aquela IA que você vai começar a entender o seguinte, qual é o percentual de mulheres que fazem isso, isso e isso. E ele começa a trazer percentuais, números específicos. São classificação, tá? Então, existem 2 tipos. Então ela pega um conteúdo específico e classifica e traz uma informação mais fácil de você mensurar, de você interpretar. Seria isso? Exatamente, tá? E aí a gente
Agora, o que tornou público, né, muito mais comum, explodiu, foi a generativa, que no final é o... Que é o lance de você conversar. É o conversar. É você fazer as perguntas com base de milhões de palavras, ele vai começando a entender, fazer sentido e te dar a resposta certa, tá? Então, são os casos que eu vejo muito comuns de uso, né? Seu atendimento ao cliente, e aí o que você faz no caso do GPT? Porque ele pode, de vez em quando, dar uma viajada. Por quê? Porque você precisa contextualizar ele. O famoso prompt. É o prompt. Então, você precisa dar o contexto. Quem é você, o que você faz, como que você quer que ele reaja a um determinado tipo de pergunta. Então, a grande sacada aqui no uso de IA, o momento atual, e a Marta ontem ela falou muito bem isso, né? Eu sou fãzaço dela também. Sim. E assim, não é sobre respostas, é sobre as melhores perguntas. Boa. A IA, agora e no futuro, quem fizer as melhores perguntas consegue ter as melhores respostas. E temos que tomar muito cuidado com o uso de IA generativa. Em que sentido? A IA não é o mestre dos magos, para quem é mais antigo aí, né? O desenho, né? Caverna da Dragão. Ou seja, não o que ela te der de resposta, não é aquilo ali é sacramentado certo, não é isso. Você precisa pegar, avaliar, olhar para ver se faz sentido para o seu negócio, para o seu momento e fazer as adaptações necessárias. Ela ajuda muito no aumento de produtividade. Então, a sacada é como aprender a perguntar. Como eu faço as perguntas? Como vendedor, né? Um vendedor na ponta, o humano está lá. Manda na negociação, você começa, né, as técnicas de venda, faz as perguntas, você constrói o seu background, quando o cliente faz a pergunta, você virou a chave, você vai conduzir ele baseado no que você coletou. Tá. Então, tem muito isso. A IA também faz isso. Então, você faz a pergunta certa e ela vai te dar a resposta mais contextualizada e mais correta para o seu momento. E aí, o que você está trazendo para a gente, Marcos, é que existem formas da gente colocar essa IA dentro de uma primeira interação com um lead gerado no Instagram. Exatamente. Imagina assim, ó o exemplo. Você vai chegar para... A pessoa vai fazer uma pergunta, essa pergunta eu guardo numa caixinha, tá. Né, eu falei a caixinha, aí eu vou lá para o ChatGPT, imagina, com essa caixinha. Essa caixinha tem lá, onde qual é a metragem desse prédio aqui, por exemplo, o que tem de benefício, quais são a área de lazer, me explica um pouquinho mais desse condomínio. Eu mando essa caixinha para ele e junto com essa caixinha da pergunta do cliente, eu mando mais uma caixinha que é padrão, como se fosse um prompt. Ou seja, você é a Duda, assistente virtual da empresa tal, você só fala sobre a empresa, sobre os nossos projetos, você vai usar uma linguagem dessa forma, não responda a nada que não seja disso. Mas isso fica salvo. Você configurou esse... Isso é configurado por trás por nós. Tá? A gente configura. Então, quando a gente vai para a ferramenta de IA, a gente leva essas duas caixinhas. Uma caixinha treinada por nós, mais a caixinha da pergunta do cliente. E o retorno é a resposta, contextualizada para essa combinação das duas caixinhas. É assim que funciona. E aí a gente apresenta isso aonde? No Instagram, no WhatsApp, né? No WhatsApp, que hoje é o mais comum. Então, no WhatsApp, as conversas acontecem muito isso. E aí a pessoa que recebe essa resposta, ela consegue enxergar que é um robô, que é uma inteligência artificial, ou ela acha que é um humano? Como é que nos seus clientes você trabalha? Por exemplo, você cria uma Magalu de uma incorporadora ou você deixa uma coisa meio... Não vou falar se é ou não é humano. A gente começa, na verdade, eu acho que você precisa combinar com o cliente. O combinado não sai caro, né? Combina com o cliente. Fala assim, fala o que você é, sou assistente virtual. Já começa falando que você é assistente, para depois a pessoa não achar. E aí você entra... normalmente com uma pergunta ou não, se você quiser deixar aberto direto, ela sabe que é assistente virtual, e ela vai trazer sentido para a conversa, né? Então o cliente sabe que é uma AI, mas ele está contextualizado. Então, se você combinar no início, não tem problema, tá? O que a gente vê bastante é isso, né? Tá. Então assim, só que como o próprio ChatGPT, de vez em quando ele não dá uma viajada, sim, ainda acontece isso, né? Às vezes ele pode dar uma resposta. Ali a gente consegue medir o tamanho da resposta, tem essas possibilidades. Mas a gente vai fazendo pequenos ajustes para poder ser o mais fidedigno, ou seja, o mais humano possível na resposta. São configurações, né? Sim, eu imagino que dentro de um trabalho de acompanhamento, né, você vai refinando, você vai adaptando, você vai contextualizando melhor, a ponto de você separar o curioso, o lead, de alguém que realmente tem fit, que está, de repente, no momento mais
meio fundo do funil, que seria um lead qualificado. Então você começa a entregar para o teu corretor, né, para a tua corretora, alguém que está mais próximo de uma tomada de decisão do que alguém que está curioso, né, cara? Então, você faz a pergunta, exatamente. Você faz a pergunta, aí tá ali, aí conversando. Depois você pode fazer o quê? Monta uma nuvem de palavras, automático, você vai entender o comportamento e você leva para uma outra aí, que é classificatória. E aí vai definir qual é a temperatura, se esse cliente pode passar ou não, se é um curioso ou não. Baseado, fruto de uma conversa de AI, ou seja, uma conversa troca... Numa conversa generativa, você aplica uma outra inteligência artificial... Classificatória. Que vai definir se pode passar ou não. Dependendo das perguntas, ou seja, daquele contexto, que você transforma em nuvem de palavras e tal. Então, isso traz uma gama de informação, de insight para venda e para marketing. Mais gigante, assim. Completamente é um outro game, né? Ou seja, você não tem eu acho. É o seguinte, vamos discutir o que está aqui. Aí é a opinião mais técnica, ou seja, baseada em número, em análise e tal, em informação, em palavras. Não, cada um acha uma coisa, né? Então, eu tento sair muito disso. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai rodando, às vezes, em beta, não faz sentido, isso aqui não deu. Aí tem coisa que vai rodando, isso aqui legal, vamos testar, vamos validar. E a gente vai. Tem cliente que tem apetite por tecnologia e ele gosta, e ele quer estar na vanguarda. São os adotadores, né? Então, os adotadores, eles querem validar, testar e tal, e a gente gosta, a gente precisa dessas pessoas também, para quê? Para a gente validar, ver o que faz sentido, olhar outros mercados. A gente traz, olha só que legal esse negócio aqui, vamos testar, ver se faz sentido aqui? A gente tem feito bastante isso. E você que tá nos assistindo achando que era só impulsionar a porra do post do Instagram, hein, cara? Olha quanta coisa o Marcos trouxe pra gente aqui nesse episódio, aqui nesse conteúdo que estão acontecendo. De repente não estão aí, mas elas estão acontecendo. E aí, me conta, tá curtindo esse episódio? Então já aproveita para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você estiver assistindo no YouTube, já deixa teu like. Ou se você estiver no Spotify, já aproveita para assinar o podcast Papo de Vendedor. É só você clicar no nosso loginho ali, você vai cair na tela principal. Clique em seguir e lá do ladinho já tem as estrelinhas ali que você pode classificar. Já manda 5 estrelinhas, porque esse episódio aqui tá sensacional. É o tipo de episódio que eu aprendo demais. Então eu tenho certeza que você aí do outro lado, você tá aprendendo. Quer fazer mais? Já compartilha tanto o vídeo do YouTube quanto o áudio ou o vídeo do Spotify pelo WhatsApp. Manda para os corretores imobiliários que você conhece, porque eles precisam conhecer o Marcos, conhecer esse conteúdo. Tamo junto? Marcos, para a gente partir para o final, eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você tirasse a sua bola de cristal e colocasse em cima dessa mesa aqui, cara, e chutasse, né? Acho que a gente tá batendo papo. Então, assim, se tiver certo, tiver errado, daqui 5 anos a gente discute, né? Mas o que você acha que vai acontecer com o mercado imobiliário daqui 5 anos? Com tudo isso que a gente está vendo hoje em marketing e vendas. Eu acredito que, assim, como eu falei, o uso de IA, de WhatsApp, isso é inevitável. E quem não utilizar de forma profissional, digamos, de forma regular, utilizando ferramentas adequadas e tal, vai ter muita dificuldade. Vai continuar gerando resultado? Provavelmente sim, mas cada vez menor. Mas vai ser na raça, ou seja, e aí é doído. É doído, é cansativo. É cansativo. Então, as pessoas precisam aprender que nós estamos sempre aprendendo. E sempre, o que é o bom hoje, amanhã pode não ser. E ter a humildade o suficiente, o corretor, o gestor, o dono, que seja, quem seja, que a gente está sempre se transformando. E precisa olhar para as tecnologias que vêm surgindo e ter pessoas capacitadas para poder orientar genuinamente. Isso não faz sentido, isso aqui faz. Hoje, eu digo que assim, no dia de hoje, todo mundo quer implementar IA, mas é pelo FOMO, né? Ou seja, é o medo de perder ou falar que não tem IA. Se não é o teu momento, se a tua estrutura não está pronta para isso, vamos para o básico, faz o feijão com arroz e vamos evoluindo. O mercado, ele vai ser, por uma questão daqui a 5 anos, geracional, muito mais tecnológico, né? Ou seja, o vendedor, ele vai se tornar muito mais closer do que o pré-atendimento. O pré-atendimento, ele pode ser muito mais tecnológico do que depois a gente passa a bola para o humano, passa o bastão para o humano, como eu falei. Então, assim, tecnologia não tem para onde voltar mais. Você acha que... Eu concordo com você, tá? Eu concordo com você. Eu acho que
eu converso com muito corretor, a gente tem muitos corretores que são nossos alunos, porque o programa de aceleração serve muito para essa galera. E uma das coisas que eles trazem muito para mim, para o Dani, é o lance deles gastarem muito tempo qualificando. É o lance de movimento, não é deslocamento. Então, às vezes você vê um plantão de vendas lotado num final de semana, e quando você vai ver o valor vendido é muito baixo. Então, eles têm que aprender a qualificar melhor uma oportunidade para eles saber se aquele atendimento ele é um atendimento de 2 horas ou ele é um atendimento de 30 minutos. Você não vai deixar de atender alguém que, de repente, não tem fit com o produto ou não está pronto para comprar. Às vezes não tem o valor da entrada. Tô falando de lançamento, tá, pessoal? De lançamento. Mas ele tem que entender, porque às vezes ele gasta 2 horas com alguém que lá na frente ele vai descobrir que o cara não vai comprar. E aí, ele perdeu o tempo dele. Então eu acho que... Eu concordo com você, o lance da inteligência artificial conseguir trazer uma leitura melhor pro corretor. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem provocativa, cara, que é o seguinte: você acha que hoje o lançamento imobiliário, ele precisa do plantão de vendas, ele precisa, às vezes, de um decorado, às vezes, de um empilhamento, né? Então, primeiro eu trago o cara pra cá, mas eu não mostro o decorado, depois eu trago o cara pra cá e mostro o decorado, mas não tem tabela, que é aquela, né? Eu dou um cheque pro cara, ó, no dia do lançamento você vai ter 25 mil reais de bônus e tal, não sei o quê. Para no dia do lançamento, de fato, na hora que abre, eu já tenho ali uma demanda reprimida, e aí a construtora tem um pico de vendas ali naquele final de semana que ele abre as vendas, né? Então é um processo de vendas. É um processo de vendas diferente de um processo de vendas de um outro segmento. Aí vem a pergunta: você acha que, em cima de tudo isso que está acontecendo, dessa evolução, você acha que a gente, daqui 5 anos, a gente não vai ter plantão de vendas? Eu acho que vai ter. Porque é o seguinte, é uma questão do ser humano, a gente é sensorial, né? Ou seja, né, todos os sentidos, as pessoas precisam se visualizar, sentir que elas fazem parte. E o plantão, ele encanta. É a mesma coisa você falar muito, né? Teve essa discussão, a tecnologia vai substituir a venda, o corretor compra direto online. Cara, é muito difícil, né? Então, até porque é um ticket tão grande. São decisões grandes. Eu acho que o plantão vai existir, eu acho que o decorado vai existir, porque realmente encantam. Porém, os vendedores, eles precisam sim usar as tecnologias para apoiar e otimizar o seu trabalho, né? Porque um vendedor, ele tem que se valorizar, ele não é uma mão de obra barata. Ele tem que se valorizar porque ele estudou, porque ele se qualificou. Então, ele precisa utilizar, atender cliente, utilizar seu tempo atendendo clientes com perfil, com fit. E para isso, a tecnologia vai ajudar. E aí, claro, hoje a gente não tem tecnologia ainda, não posso falar, que traga esse apelo sensorial que um plantão, que um cheiro, você entrar num plantão, aquele cheiro específico, a pessoa botar um porta-retrato que já está agendado com a sua família ali, você entra, você vê aquela decoração finamente mobiliada, né? Então, assim, bem pensado, isso ainda eu não enxergo como algo que não vai existir. Eu acho que vai existir, porém, os plantões lotados, eu acho que isso tende a reduzir com o uso da tecnologia. Vão ser mais atendimentos customizados. Ou seja, horário agendado e tal. Você já tá falando com o corretor bem antes, você não vai conhecer o corretor. Eu acho que eu concordo com você, acho que o que vai acabar é o lance de você ficar esperando a sua vez como corretor, né? Você espera a sua vez no plantão. Então você fica ali perto da recepção ali, porque entra um cliente que veio conhecer o empreendimento. Talvez eu acho que... Isso é mais difícil, porque vou dar um exemplo, Polishop, né? Você vai no shopping, a loja da Polishop está sempre vazia. Você não vê quase ninguém comprando. Como é que a loja da Polishop está lá? E vende tanto. E vende. As pessoas vão lá para fazer experimentação de produto. Às vezes elas compram online. Na maioria compra online, mas ela vai lá sensorialmente para ver o produto, para pegar o produto, para validar. Algumas compram lá, mas muitas pessoas não. Então, assim, esse é o conceito, sabe, que eu acho que vai acontecer. Vai ter o plantão para a pessoa ir lá, fazer a validação e a confirmação dela, tá? Mas é muito conhecimento, né, para ir no plantão conhecer o produto. Ela conhece online. Tem muita informação online, ela não precisa que o vendedor passe a informação. Hoje já acontece isso, ela chega e sabe mais que o vendedor, às vezes, do produto da região. Então ela vai ali só para ver a condição comercial e para visitar. Então, e cada vez isso vai se intensificar mais. A lógica é essa, tá? E para liderança, o que você acha que seria diferente daqui 5 anos para o líder dos corretores?
O líder, na minha visão, é assim, ele tem que ser mais pessoas e menos vendedor. Porque a venda, ela é resultado de um processo, do time, exato. O líder, ele não tem que cobrar a venda, ele tem que cobrar qualificação, atendimento, é o dia a dia. É quebrar aquela meta grande em pequenas metas. Então, assim, e para isso você tá junto do time. É estar colado no time, acompanhando, ajudando. Eu acho que a liderança, ela precisa se qualificar mais na parte de pessoas. Eu acho que falta bastante isso. E, claro, também trazer essa parte de análise de números. Analisar os números e entender para poder ajudar as pessoas. Eu acho que é muito mais nesse sentido. Eu estava conversando com um aluno nosso, o Bruno Prime, grande abraço para você, ele que me atende na Lopes, e ele está alçando o cargo de liderança, né? E a gente estava discutindo, e dentro da Lopes eles colocaram o Bruno num plantão, que o empreendimento já está quase pronto, é um desafio. Eu falei, os caras estão testando você, Prime. E você tem que ser casca grossa agora, porque antes de você comer o filé mignon, você vai ter que roer o osso, né? Ele deu risada e falou, é isso mesmo. Eu acho que o que eu tenho conversado muito com ele, eu acho que é o que vai acontecer daqui 5 anos no mercado, é os líderes, eles não terem mais a resistência que existe hoje em interpretar dados. Não vai existir mais essa dificuldade de olhar um relatório e entender os números por trás do relatório. Tipo assim, cara, por que o número de atendimento do Marcos está baixo? Eu posso olhar esse indicador no relatório e ficar puto com você. Ou não. Cara, calma, isso aqui eu conheço o Marcos há 2 anos, está acontecendo alguma coisa. Eu vou sentar com o Marcos aqui num café na padaria, fora do plantão, fora da imobiliária, para entender o que está acontecendo, porque esse padrão não é um padrão normal. Eu acho que a visão, ela vai ter muita informação, muitos dados para os líderes, e aí eu estou falando por experiência própria. Os líderes, eles lutam contra o CRM. Às vezes o líder mata a utilização do CRM, qualquer tipo de CRM. Por quê? Porque ele não usa. E aí ele quer que a equipe use. Fudeu. Se o meu líder não usa, eu vou usar? Exemplo. É o exemplo, né? Eu sou pai de 2 meninas. A Milena hoje com 6 e a Belle vai fazer 2 anos agora em janeiro. Cara, elas são esponja. Então não adianta eu virar pra Milena e falar assim, coma brócolis. Se ela não vê eu comendo brócolis. Como eu não como brócolis, eu não peço isso pra ela. Eu não gosto de brócolis. Mas o lance o líder, ele vai conseguir interpretar, ele não vai lutar contra aquela informação, ele vai conseguir lidar melhor com as pessoas do time. Eu acho que essa vai ser a grande revolução ali daqui 5 anos. Algo que hoje deveria já estar acontecendo, né, Marcos? Sim. E você falou, no final, a gente analisa, o líder olhar o número, e o número ele traz uma informação, o número ele conversa com o líder, né? E daquela conversa ele consegue fazer conclusões e ele vai para as pessoas. Isso. Porque no final é isso, é a combinação. Pessoas, processo, gera resultado. Então, o processo, no caso, é saber fazer uma leitura de um dashboard, ele usar, liderar pelo exemplo. Então, tem muito disso, né? Eu concordo 100% com você. É isso aí, Marcos. Eu queria, cara, primeiro agradecer a tua presença aqui, né? Você compartilhou muita coisa, aprendi muito com você aqui. Eu acho que quando eu aprendo durante o episódio, eu saio com... Eu sei que o amigo ouvinte vai aprender também. E eu queria abrir um espaço para você, cara, falar como as pessoas podem se conectar com você. Fica tranquilo, o teu Instagram, teu LinkedIn vai estar na descrição desse episódio aqui, desses conteúdos, mas eu queria abrir um espaço para você aí. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Inesperado, né? Vamos fazer um bate-papo e tal. Eu gosto bastante de compartilhar o que a gente vem fazendo no mercado, o conhecimento, o conteúdo. É isso aí. E assim, a gente atende majoritariamente mercado imobiliário, tá? Ou seja, praticamente incorporadoras, né, imobiliárias, fazendo muito essa parte de tecnologia, integração de sistema, WhatsApp, IA. A gente faz as outras coisas comuns de agência também. Então, as empresas, a gente está aberto, empresas que buscam aí, que tem time de marketing, né? Às vezes, mas eu já tenho marketing, não tem problema, a gente vai lá, a gente soma com o time, entende? A gente ajuda o pessoal a tirar o melhor, gerar mais resultados, buscando mais dados. Então, quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, me procura aí no Instagram, no LinkedIn. Quiser bater só um papo também, cara, eu tô aqui para bater papo, porque eu acho que
quem soma, né, multiplica. É mais ou menos isso. No final, acho que a gente está aqui no mesmo barco. O ecossistema é um só. E agradeço mais uma vez você aí, né, Daniel, pela oportunidade. Imagina, cara. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte aprendeu demais. E, gente, você que está aí do outro lado, se conecte com o Marcos. Pô, vai lá, troca uma ideia com ele no Instagram, no LinkedIn, porque eu tenho certeza que você vai poder usufruir de todo esse conhecimento que ele tem aqui e estender essa conversa. O Papo de Vendedor não termina aqui. Termina você trocando uma ideia com o Marcos ali, fica super à vontade. E ó, semana que vem, segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar. Então, se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever para você não perder nenhum episódio. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!